Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, agradecer todo mundo que tem se inscrito nos últimos dias, aí o pessoal que tem vindo dos grupos, né? Do coletivo do rock, do tiozão do rock total, do Criativos, de língua portuguesa, da fanzinada da Tina Curtis. Agradecer aí ao pessoal de sempre, ao Felipe, ao Éder, ao Macário, a Laís, ao Hugo, o Netinho e a Daisy, Thaís, todo mundo que entra, meus alunos que às vezes eles não assistem, mas eles deixam o vídeo rolando para poder dar curtida. Obrigado, né? A Lívia outro dia na sala de aula, professor, eu recebo sua notificação, eu dou a curtida lá, eu não assisto, mas eu dou a curtida. Mas aí você derruba o tempo de retenção. Eu expliquei para eles o que era tempo de retenção. Oh, professor, desculpa, foi não, que isso. Mas se puder assistir, melhor, né? Chegando aí a 600 inscritos, 666, vai ser logo, logo. Tomara, né, chegar, pegar a plaquinha de 1000 inscritos aí, não custa nada, dá uma ajuda. Aí, professor, mas para. O Éder falou, DJ, eu quero que você vire youtuber, não precise mais dar aula. Eu também. Hoje, dia de Saturday Horror Show, um filme muito interessante que eu tinha. Esse filme aqui também é outro que o filhotão me deu. Eu falei do Maniac, né? Esse aqui é The Legend of Hell House. Aqui no Brasil ele saiu como A Lenda da Casa Assombrada, né? Ele é baseado num livro chamado Hell House, do Richard Matheson, né? Que, aliás, ele que fez o roteiro do filme aqui, que é bem interessante. O que acontece? Esse filme ele é uma equipe de cientistas chamado para investigar os fenômenos paranormais que acontecem nessa mansão, que é a Hell House, né? Tem um milionário, o Sr. Deutsch, que é um cara excêntrico, né? E ele chama um estudioso em parapsicologia, que é... Então você vai ter os personagens da Pamela Franklin, da Rudolph Covert, do Clive Revitt, e da Sally Hamilton, do Roland Culver e do Michael Gough. Então esse filme, na verdade, ele vai ter 4 personagens do filme todo. É muito interessante uma parte da cinemografia dela. Ele é de 1973, ele é uma produção britânica, tá? E o que acontece? Esse pessoal, eles vão até a Casa Belasco, né, que eu falei, ele é considerado o Monte Everest do ocultismo. Então tem várias pessoas, teve uma ocasião, numa orgia que aconteceu lá, 27 pessoas morreram, né? O que acontece? Todas essas partes que falam do passado, você fica naquela criação imaginária na sua cabeça. Então eles citam coisas que aconteceram, mas não mostram. Esse filme ele vai ter uma série de efeitos práticos. Então eles levam tem esse casal que você fica percebendo que é os Warren, é uma citação dos Warren, tá? Mas eles não vão, tanto que no começo do filme tá lá, este filme é baseado em vários fatos reais que inspiraram, e aí nós mudamos os nomes. Então você percebe que tem uma citação dos Warren aí, que é o casal. E aí, o que vai acontecer? Eles levam um parapsicólogo físico e um parapsicólogo psicólogo, né, que é a mocinha. Só que essa mocinha, ela começa a conversar com fantasmas que estariam na casa, né, que seria o filho desse Belasco, e ela começa a ter manifestações físicas. O parapsicólogo que teria as manifestações físicas, ele está bloqueado. E o cientista começa a perceber, esse que seria o Warren, ele começa a perceber, ele fala, eu tô vendo que tem alguma coisa errada. Ele começa a achar que a menina está tentando espantá-los, que está tentando usar os poderes dela para provar que a casa é fantasma.
Na verdade não é isso, tanto que as cenas que ela tá sozinha, então tem assim, a cama toma forma de uma pessoa. Se você imaginar um filme para 73, os efeitos especiais desse filme são muito legais, são bem feitinhos. Então tem aquela coisa da porta que abre sozinha, de coisas se mexendo, né? De luz que pisca, tem uma hora que tem uma mesa balançando e tal. E eles vão tendo, essa moça começa a passar as informações, começa a contar histórias, além das histórias que eles já sabiam sobre essa casa. Então tem muita questão da sexualidade, porque orgias eram feitas nessa casa. E o pai, o Belasco, que era o idealizador da casa, ele era considerado um gigante, um dos maiores, mas que ele era um cara muito alto, muito... E aí você vai... Esse filme é muito legal, só que a resolução dele é bem marreta. O que vai acontecer? Então vai, né? Esse filme, se eu não me engano, tem na Plex TV e no Old Movies, que tem lá aqui no YouTube mesmo. Aí o que acontece? Você começa a ver que as personagens começam a ficar tomadas pela luxúria. A mulher, por exemplo, do Lionel Barrett, a Ann Barrett, que é uma mulher bonitona, uma atriz bonitona, ela começa a descer e tentar seduzir o outro parapsicólogo físico. No meio do filme, você vai entender que por que ele bloqueou os poderes dele. Porque ele foi uma das poucas pessoas que estiveram na casa no passado e participaram das orgias propiciadas pelo Belasco, e ele sobreviveu. Ele foi uma das poucas pessoas que sobreviveu. Então ele está bloqueando os poderes dele, porque na verdade ele não quer lidar com aquilo ali de novo, porque ele entende o poder que tem naquela casa. Né? A casa é chamada de... como é que é? A casa da noite eterna, porque se você não consegue ver o dia. E uma coisa que está acontecendo é que eles começam a investigar isso antes do Natal. Então o filme vai sendo feito como uma forma de diário até o Natal. Uma outra coisa interessante é que esse casal, que seria o equivalente ao casal Warren, eles têm uma máquina, eles desenvolveram uma máquina que ela acabaria com as forças. Então vai ter uma sessão, por exemplo, vai ter uma projeção de ectoplasma. Então é interessante porque você vê uma tentativa já nos anos 70 do filme fazer uma relação entre a ciência e a pesquisa de fantasmas, entre esse mundo paralelo, assim. E ele propõe resolver, acabar com esse fantasma através dessa máquina que ele criou. Só que toda hora essa máquina é quebrada, todas as pessoas que ficam... Então essa moça que ela fica possuída, ela vai, ela tenta quebrar a máquina, as forças tentam quebrar a máquina. Tem uma hora que eles fazem, tem essa cena da mesa, que a mesa balança, que ele fala assim, até agora não manifestou nada. Aí a mesa começa a tremer, começa a vir coisa em cima dele, a sala começa a tentar matar esse doutor, né? O que seria o equivalente ao Warren. E aí ele fala, você que está tentando fazer isso, que você não quer que eu descubra, ou acabe com o espírito, falando para a mocinha. Então o fantasma começa, essas forças fantasmagóricas começam a usar os personagens uns contra os outros para fazer com que eles fiquem desconfiando um do outro e não achando que é o fantasma de verdade. Até que a menina descobre que o filho do Belasco estava preso numa porta falsa, acorrentado, tinha sido vítima de tortura, e que, como todo filme de terror, você vai fazer a alma descansar. Só que assim que eles fazem o enterro, fazem as orações para ele, os poderes continuam agindo sobre eles. E aí eles vão descobrir, essa moça parapsicóloga, ela vai até uma capela que tem dentro da casa, tem um crucifixo todo, só que é uma capela negra, assim, então você tem um diabo crucificado, e essa cruz cai em cima dela, ela morre, né, e ela põe um B, assim. Aí eles vão entender, nisso o personagem que já participou no passado lá, ele tira esse bloqueio e se abre para os poderes da casa. E aí entra a resolução do filme que eu achei bem marreta. Depois que ela morre, o
o médico, esse cara que criou a máquina de novo é detonada, né? Ela explode na cara dele, ele vai morrer, vai ficar só ela e ele, né? O outro doutor que participou das orgias. Até tem uma cena antes que ela desce, ela tira a roupa, tipo, que ela quer, que ela fala nessa mesa aqui, a gente fez a primeira orgia e tal, e o marido dela desce e olha e fala assim, e fica com ciúmes. E aí o cara fala, mas não era ela, era o espírito. Aí ele vai perdoá-la por causa disso, né? Porque ele entende que não foi uma coisa que era ela, o corpo dela que estava sendo usado. E aí eles vão descobrir que tem uma parede falsa feita e ela é toda selada em chumbo. Para quê? Para que a máquina, para que nenhum dos efeitos chegue até lá e atinja o espírito do Belasco que está lá. E eles acham o Belasco embalsamado, com uma taça de vinho, parado lá. O grande, o colosso, o gigantesco Belasco. E aí esse cara que participou das orgias, ele mata a charada. E aí é a parte mais fraca do filme. Ele chega no Belasco, que porque a mocinha que morreu com a cruz em cima dela, ela começa a citar partes da Bíblia. Ela fala, ó, arranca do teu olho que vê aquilo que você não gosta e tal. E aí ele chega, ele vai olhar na estátua, no corpo embalsamado do Belasco, e ele vai ver que ele tem perna mecânica. Ou seja, ele era baixinho e ele não aceitava isso. Então ele corta as próprias pernas e mete uma prótese para parecer grandão, porque ele não era bem resolvido com ele mesmo. Então ele criou tudo esse rolê demoníaco de enfeitiçar a casa, de fazer orgia, de criar um personagem que era grande e eloquente para os outros, para esconder a visão que ele tinha dele ser baixinho, pequenininho. E ele não tinha amor próprio em relação a isso. Então ele se reconfigura literalmente e cria essa personagem para assombrar os outros e ser grandioso, grande fisicamente. Meu, muito besta. O filme é muito legal, todo o desenrolamento, todo o desenrolar do filme, as cenas, você imagina o filme de 73, mas essa resolução é uma das mais marretas que eu vi até hoje na minha vida. Então, assista The Legend of Hell House. Tá? O poema de hoje eu vou falar justamente dessa questão do amor próprio. Né? O cara fez tudo isso por uma megalomania, de ele achar que ele não... Você vai ter isso no tio Adolfo, né? No Napoleão, que eram homens que eram de proporção pequena e tinham uma autoimagem muito ruim e criaram uma grande eloquência em torno de si para poder compensar isso, tá bom? Amor próprio. A filosofia e a paciência andam de mãos dadas, lado a lado, sendo faces opostas, mas com um objetivo em comum, de uma mesma moeda que cobra caro quando nos desequilibramos e somos levados a deixar um ponto claro a ser mantido e sermos vistos como egoístas pelo nosso amor próprio, delimitar o que queremos ou não. E então podemos fazer o bem aos outros, sem precisar fingir o que sentimos. E aqui no caso, na verdade, né, o poema aqui fala de você ser fiel a si mesmo. E você propor para os outros fazer o bem sem deixar de fazer aquilo que você acredita. E o filme ele vai ser o contrário. Ele vai ser um cara que ele vai fazer o mal em função dele não se sentir satisfeito com aquilo que ele era fisicamente e queria ser admirado pelo exterior dele. Você já assistiu esse filme? Diz aí, gostou do vídeo? Sabia desse filme? O que você achou dessa resolução? Marreta, como eu achei também. O filme, visualmente, ele é legal. A trilha sonora dele, os efeitos práticos, o plano de câmera, o modo como ele encadeia o suspense, as atuações, é muito interessante. Mas esse finalzinho, assim, ele acaba dando uma detonada. Deixa seu like, seu dislike, se inscreve no canal, deixa seu comentário. E a gente se vê em outro vídeo de Saturday Horror Show. Tchau, tchau.